Fala galerinha, bem-vindos a mais uma aula com o professor Beraldo. Se você quer entender tudo que tem aí na biologia, vem comigo que nós vamos arrebentar nessa aula. Então bora pra aula, pessoal. E depois da nossa saga estudando a célula, pessoal, vamos estudar uma estrutura específica dentro da célula. Fica lá no meio, contém o material genético, coordena o funcionamento da célula. Nós vamos falar do núcleo. Hoje é dia de estudar o núcleo e todas as suas características, formação e funções dentro da célula. E como é de nosso costume, para poder entender um pouco melhor, vem comigo aqui, ó. Vem que eu vou te mostrar um slide bem legalzinho para você aprender sobre o núcleo, pessoal. Então bora estudar. Bom, pessoal, hoje agora a gente vai falar sobre o núcleo. Nossa última aula é de biologia celular, falando de uma estrutura que é extremamente importante para a célula, o núcleo. A sua central de funcionamento, a região de coordenação, a região de armazenamento do material genético. Tudo isso é função do núcleo. O núcleo ele é envolto por uma estrutura que é chamada de envoltório nuclear, que é formada por uma camada dupla, tá? E lipoproteica, ou seja, feita de gordura e também de proteína, aonde a parte interna é associada ao material interno do núcleo, que a gente chama lâmina nuclear, e a camada externa é associada a estruturas ribossomais. Na parte do envoltório nuclear, nós temos vários poros que funcionam como região de transporte, tanto de entrada quanto de saída de substâncias do núcleo para a célula, tá? E lembrando que ali em volta do núcleo a gente tem associado a ele retículo endoplasmático rugoso, que vai receber o RNA, certo? Mensageiro, RNA mensageiro, para poder sintetizar proteínas, já que é o núcleo que coordena essa síntese enviando o RNA mensageiro e o retículo endoplasmático rugoso que faz esse processo dentro dos ribossomos, tá? Falando especificamente do núcleo, a gente vai ter duas regiões nucleares. Uma que a gente chama de núcleo interfásico e a outra que a gente chama de núcleo em divisão. Qual que é a diferença entre o núcleo interfásico e o núcleo em divisão? O núcleo interfásico ele tem a região do seu núcleo constituído de cromatina, tá? E essa cromatina ela está mergulhada no nucleoplasma. O que isso é? Qual que é a tradução de tudo isso que eu falei? O núcleo interfásico ele está desespiralizado, tá? Ele vai ocupar um espaço ali maior dentro do núcleo. Enquanto que o núcleo de divisão, que é o núcleo que está se preparando para um processo mitótico ou então um processo meiótico, eu vou ter um material genético condensado, formando as estruturas que nós chamamos de cromossomos, como é representado aí na imagem à direita para vocês, tá? Essa situação onde você tem a presença de cromatina, ou seja, do material genético dentro do núcleo não estando enovelado, a gente divide essa cromatina em também dois grupos. O grupo que a gente chama de heterocromatina, que é a região do material genético que a gente chama de geneticamente inativo, ou seja, não tem ali genes ligados, não vai sintetizar proteínas a partir desses trechos de heterocromatina, enquanto nos trechos de eucromatina a gente tem a parte do gene realmente ativo, ou seja, que vai ser a parte que vai ser transcrita em RNA para poder fazer a síntese de proteínas, tá? Esse processo de enovelamento do material genético para a formação do cromossomo só é possível porque o DNA se associa a uma proteína chamada de proteína histona, tá? E essa proteína histona se interage com outras proteínas histona e vai fazendo um processo de espiralização do material genético até a formação do cromossomo. Então a gente tem lá, primeiro, a associação do DNA mais a histona. Você vai formar o que a gente chama de nucleossomos. Esses nucleossomos vão se condensando, formam o que a gente chama de solenoide. E por último, a gente tem a formação do cromossomo. Sempre a partir da associação entre as proteínas do tipo histona, que vão se ligando umas às outras e vão gerando o enovelamento do material genético para a formação do cromossomo, tá? Os cromossomos, eles são divididos de acordo com as suas formas, tá? Um cromossomo é formado a partir da junção das suas cromátides irmãs, tá? E ele é dividido, primeiro, nas regiões teloméricas, que são
as extremidades do cromossomo, então eu tenho uma região telomérica aqui em cima e embaixo. Depois eu vou ter o centrômero, que é a região que liga uma acromátide de irmã a outra. E dependendo do tipo de cromossomo, eu tenho algumas constrições, que são características aí de cada grupo de cromossomo. Aonde se encontra o centrômero, eu vou ter a divisão de um grupo específico de cromossomos. Por exemplo, quando o centrômero se encontra bem no meio do cromossomo, eu vou chamar esse cromossomo de metacêntrico. Quando esse centrômero é deslocado um pouco, eu chamo ele de submetacêntrico. Quando ele é muito deslocado a um dos lados, que dá a diferença de braços aqui dentro de cada cromátide de irmã, eu vou chamar ele de acrocêntrico. E quando ele fica na extremidade, não gerando a parte superior e inferior de cada braço, eu chamo esse cromossomo de telocêntrico. Dentro do nosso sistema de formação cromossomal, ou seja, dentro do nosso cariótipo, aí no cariótipo humano, os nossos 46 cromossomos, eles são dos diferentes tipos. Nós temos cromossomos metacêntricos, submetacêntricos, acrocêntricos e também telocêntricos, tá? Uma coisa que é interessante se perceber dentro do núcleo é que dentro dos nossos cromossomos nós temos alguns que são chamados de cromossomos sexuais, onde o homem possui 2 cromossomos diferentes, um X e um Y, e a mulher possui 2 cromossomos iguais, um X e outro X. Por possuir 2 cromossomos iguais, ou seja, 2 cromossomos do tipo X, a mulher ela vai formar o que a gente chama, né, de cromatina sexual ou corpúsculo de Barr, nas fêmeas. O que seria esse corpúsculo de Barr? Um dos cromossomos X, ele fica condensado, inativo, tá? E ele é apresentado nessa imagem como essas regiões mais condensadinhas aqui encontradas na parte mais lateral, ou seja, na parte mais periférica do núcleo, tá? A junção desses materiais genéticos condensados vai formar o que a gente chama de cariótipo. Esse é um exemplo do cariótipo humano, que pode ser representado dessas todas as formas que estão aqui embaixo. O que isso significa? O cariótipo humano tem 44 autossomos, que são os cromossomos gerais, e 2 cromossomos sexuais, ou seja, totalizando 46 cromossomos. Ou a gente escreve 46XY, que mostra o total, tá? Aqui no caso de um macho, ou 46XX no caso de uma fêmea. Ou a gente pode colocar 44 autossomos, né? Mais XX, ou então 46XX aqui no caso de uma fêmea. É assim que é representado o cariótipo do humano, tá? E lá no centro do núcleo a gente tem uma região específica chamada de nucleolo. Qual que é a função do nucleolo dentro do núcleo? O nucleolo ele é formado por grande parte de RNA ribossômico e ele tem a função principal de formar os ribossomos que serão enviados para fora do núcleo e serão usados pela célula para a síntese de proteínas, certo? Espero que vocês tenham entendido essa explicação do núcleo, pessoal, que fecha todas as nossas aulas sobre biologia celular, já que nós já vimos as organelas celulares não membranosas, já vimos as organelas celulares membranosas, já vimos aí especificamente como que funciona a membrana plasmática, toda a dinâmica celular, tudo que é preciso ver dentro de biologia já foi visto e fechamos aí o nosso grupo de estudos sobre biologia celular com a explicação do núcleo. Certo, pessoal? E chegamos, galera, ao fim de mais uma aula de biologia. Espero que vocês tenham entendido essa aula. Se ficar com alguma dúvida, não pira não, cara. Volta aí no vídeo, dá um pause onde você precisa, olha a imagem, dá o play de novo, assiste um pedacinho do vídeo, faz as suas anotações e ó, arrebenta na aula, meu querido. Um abraço do professor Beraldo e até a próxima aula.